Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Como vocês gostaram desse modelo de vídeo, já tratamos logo de produzir um novo tema. No programa dessa semana, listamos as contratações mais caras da história de cada clube da Premier League 2019/20. Aviso importante: os valores aqui presentes foram as cifras que rolaram no período da transferência, ou seja, não levamos em conta a valorização da libra ao longo dos anos. Outro recado: também não consideramos aqueles bônus, luvas e extras que sempre entram no contrato, tá? É só o valor da transferência. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando por ordem alfabética, a contratação mais cara da história do Arsenal é Nicolas Pepe. O ponta-direito marfinense chegou do Lille aos Gunners em 2019 pela quantia de 72 milhões de libras. Curiosidade: o atacante nasceu na França, mas seus pais são da Costa do Marfim. Sendo assim, ele optou por defender o país africano. Saindo de Londres para Birmingham, agora é hora do Aston Villa. E olha só que moral, o reforço mais valioso da história do clube é o brasileiro Wesley Moraes. O centroavante foi contratado junto ao Bruges em 2019 e custou 22 milhões de libras aos cofres dos Villans. Na temporada 2017/18, ele foi eleito o melhor jovem do campeonato belga. Com a saída de Tammy Abraham para o Chelsea, a intenção era que Wesley assumisse a referência no comando do ataque. Agora viajaremos para a costa sul da Inglaterra. Jefferson Lerma é o jogador mais caro contratado pelo Bournemouth em toda a história do time. O volante colombiano, que estava no Levante, chegou aos Cherries em 2018 pela bagatela de 25 milhões de libras. Lerma tem força física, bom passe e marcação sólida. Chegou para ser titular do Bournemouth e já se tornou peça importantíssima do esquema armado pelo técnico Eddie Howe. Continuando no litoral inglês, chegou a vez do Brighton. O atleta mais caro da história dos Seagulls é o zagueiro Adam Webster. O inglês jogava pelo Bristol City, da segundona, e foi contratado por 20 milhões de libras em 2019. O Webster era considerado uma promessa e até jogou nas categorias de base do English Team, mas por enquanto não chegou a despertar tanta atenção assim. O Burnley é um time um tanto quanto modesto na atualidade, e a sua maior contratação fez jus a esse status. Ben Gibson, que acertou a sua chegada em 2018, é o reforço mais caro da história dos Clarets. O zagueirão inglês ex-Middlesbrough custou apenas 15 milhões de libras aos cofres da equipe. Pouca coisa em comparação aos concorrentes, né? Cá entre nós. Kepa não é apenas a contratação mais cara da história do Chelsea, como também é o goleiro mais caro da história do futebol. O espanhol veio do Atlético de Bilbao em 2018 pela estratosférica quantia de 72 milhões de libras. Com a saída de Courtois para o Real Madrid, Kepa precisou assumir a responsabilidade no gol dos Blues. E já chegou sendo semifinalista da Copa da Liga e vencendo a Europa League. Começo vitorioso em Londres. E por falar na capital da Inglaterra, o próximo da lista é o Crystal Palace de Roy Hodgson. Quem diria, hein? Christian Benteke é o jogador que mais custou dinheiro à diretoria dos Eagles. O centroavante belga chegou do Liverpool por 27 milhões de libras em 2016. Se Benteke não deu certo na terra dos Beatles, pelo menos voltou a marcar seus golzinhos na nova casa. Falamos de Liverpool, então nada mais justo que continuarmos o vídeo com o clube azul da cidade. Gylfi Sigurdsson chegou ao Everton em 2017 e até hoje é o reforço mais valioso da história dos Toffees, 45 milhões de libras. Vocês certamente se lembram do islandês atuando com a camisa do Swansea City, do país de Gales. Foi por lá que ele despontou no futebol inglês e atraiu os olhares de vários clubes da liga. O atleta mais caro da história do Leicester City é Youri Tielemans, pelo preço de 40 milhões de libras. O excelente meio-campista belga estava emprestado aos Foxes pelo Mônaco, mas foi contratado em definitivo em 2019. E cá entre nós, acho que valeu cada centavo, né? Tielemans se encaixou como uma luva no plantel treinado por Brendan Rodgers e transformou-se em um dos nomes mais importantes do time. Nos Reds, o reforço mais caro da história do clube é simplesmente um dos maiores zagueiros do futebol mundial em atividade, Virgil van Dijk. Após novela entre as diretorias do Liverpool e do Southampton, o defensor holandês finalmente acertou a sua transferência para o atual campeão da Champions em 2018. O valor, 75 milhões de libras. Na época, ele se transformou no zagueiro mais valioso do mercado de transferências, mas foi ultrapassado por Harry Maguire, do Manchester United, posteriormente. Van Dijk concorreu à Bola de Ouro, arrumou o setor defensivo do Liverpool e definitivamente aumentou o patamar dos Reds. Alexander-Arnold and Van Dijk jumps! Beautiful!
Conhecido pelos cofres para lá de recheados, o Manchester City contratou Rodri em 2019 e esse foi o atleta mais caro do time em toda a história. O ótimo volante espanhol foi tirado do Atlético de Madrid por 63 milhões de libras. Rodri já chegou chegando e rapidamente se tornou o titular do técnico Pep Guardiola. Os dois falam a mesma língua, né? Então tava tudo em casa. Com pouco tempo de Citizens, ele já conquistou uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra, a famosa Community Shield. Passando para o outro lado de Manchester, o vermelho, é hora de falar dos Red Devils. O recorde de contratação do clube foi batido com a compra de Paul Pogba em 2016 por 89 milhões de libras. O meia francês é o reforço mais caro da história da Premier League. Vale lembrar que o craque jogou nas categorias de base do United. Ele foi liberado para a Juventus e retornou à Inglaterra nessa transição histórica. Na terra do deus Alan Shearer, o reforço mais caro da história do Newcastle é o segundo brasileiro dessa lista, Joelinton. O atacante chegou do Hoffenheim em 2019 pelo valor de 40 milhões de libras. Joelinton é um velho conhecido do Sport Recife aqui do Brasil. Foi revelado por lá e ganhou títulos ostentando a camisa do Leão, como o Pernambucano e a Copa do Nordeste. A contratação mais valiosa do Norwich é a mais barata dessa lista e a mais bizarra também. Steven Naismith, aquele mesmo do Everton, deixou o noroeste inglês para tentar a vida nova nos Canários. A transação aconteceu em 2016 e custou apenas 10 milhões de libras. Naismith nem no Norwich está mais, galera. O escocês já se transferiu novamente, dessa vez para o Hearts, clube do seu país de origem. Alô, diretoria, bora tirar o escorpião do bolso, hein? Chegamos ao Sheffield United, que vem fazendo tremenda temporada na Premier League. O volante Sander Berge é o reforço que custou mais cifras aos cofres dos Blades, 22 milhões de libras. É a contratação mais recente dessa lista também. Aconteceu faz pouco tempo, na janela de inverno de 2020. O norueguês veio do Genk e já realizou a sua estreia pelo time inglês. Vamos ver se o rapaz consegue se encaixar no melhor futebol do mundo. Guido Carrillo é o jogador mais caro da história do Southampton. O centroavante argentino chegou em 2018, sem muito alarde, pela quantia de 19 milhões de libras, vindo do Mônaco. Carrillo, no entanto, jogou pouco pelo Saints e já foi emprestado ao Leganés da Espanha. Para vocês terem uma ideia, nem foto de jogo com a camisa do Southampton a gente conseguiu achar no acervo. Será que ele volta e consegue se firmar na Inglaterra? São cenas do próximo capítulo. Retornando a Londres, agora vamos fechar o Big Six. Tanguy Ndombele é o reforço mais valioso de toda a história do Tottenham. O meia francês chegou ao clube em 2019 e custou 54 milhões de libras aos cofres dos Spurs. Ele estava no Lyon e se destacou muito por lá, sendo inclusive convocado para a seleção nacional e escolhido para o time ideal da Ligue 1 na temporada 2018/19. Ndombele chegou a se machucar na primeira temporada pelo Tottenham, mas saudável e 100% adaptado, tem tudo para assumir a titularidade do elenco e não sair mais de lá. Ismaila Sarr custou 25 milhões de libras em 2019 e se tornou o atleta mais caro do Watford. O habilidoso meia-direita ex-Rennes ficou marcado nessa temporada por anotar 2 gols contra o Liverpool e finalmente acabar com a invencibilidade dos Reds. Sarr é um jogador senegalês de muita velocidade e explosão, baita reforço para os Hornets. Chegamos agora ao penúltimo da lista, West Ham United. Sebastian Haller, o centroavante francês ex-Eintracht Frankfurt, foi contratado pelos Hammers em 2019 por 45 milhões de libras, tornando-se o reforço mais caro do clube. Nas 2 temporadas que disputou pelo time alemão, o atacante marcou 33 gols em 77 compromissos e por isso chamou a atenção da diretoria. Ele e Sigurdsson, do Everton, já citado por aqui, são os reforços mais caros de equipes fora do Big Six. Por último, mas não menos importante, o Wolverhampton. Raul Jiménez foi contratado em definitivo junto ao Benfica em 2019 e entrou para o topo dos atletas mais caros dos Lobos. O centroavante mexicano custou 30 milhões de libras e cá entre nós é até pouco pelo tanto que ele está jogando atualmente. Uma besta enjaulada. É um dos melhores atacantes da Premier League em atividade, assim, fácil. Vocês concordam comigo? É isso então, meu povo. Agora vocês sabem quais são as contratações mais caras da história de cada time da Premier League 2019/20. Não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer a firma e seguir a PL Brasil aqui no YouTube caso você ainda não seja inscrito.
Nos vemos na próxima semana com mais vídeos sobre o melhor futebol do mundo. Até lá, queridos e queridas. Beijo no coração. Tchau, tchau. Falou.